Olá, galera! Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo episódio do podcast. Podcast voltado para a família futebolística e palestrina. Afinal, o nosso programa tem como maior foco falar sobre o maior campeão do Brasil, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E quem sabe um dia do mundo, né, galera? Porque sonhar não paga imposto, então quem sabe ainda venceremos também novamente esse campeonato. Aqui na bancada comigo, na Hack das Casas Bahias, Rodrigo. Fala aí, Rodrigão, tudo na paz? Opa, Samuel, tudo beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem está nos ouvindo. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Valeu, Rodrigão. E também aqui na bancada, ele que veio direto dos quadrinhos da Marvel para ser sócio-avante depois de aposentado. O Hulk, mais conhecido como Bruno Pasqualotti. Fala aí, Brunão. E aí, beleza, galera? Tudo bom? Vamos falar de novo de Semana do Palmeiras, falar sobre futebol em geral e continuar com esse papo aí. Valeu, Brunão. Galera, o primeiro episódio que foi feito na semana passada. A gente não fala de datas aqui, né? Mas nós iremos publicar ainda nessa semana. Esse segundo episódio ainda pretendemos lançar ainda nessa semana para você aí conferir no YouTube. Nós vamos depois postar os links, informar tudo certinho para vocês, assim que irmos definindo. Nesse programa nós temos 3 assuntos. Nós iremos comentar sobre os resultados do Verdão nessa semana, né? O Palmeiras atropelou o time do Melgar lá na Taça Libertadores. Enfrentamos o nosso freguês, pode chamar de freguês do São Paulo, choque rei do Campeonato Paulista. Nós vamos dar uma de professor Lula Pereira aqui, né? Vamos tentar escalar aqui a melhor escalação para o setor defensivo do time. E por fim, nós vamos aqui falar sobre uma discussão geral, que é sobre o rodízio de capitães no time. Recentemente houve isso no Palmeiras, mas nós vamos falando de maneira geral. Vou colocar aqui alguns pontos, opiniões aqui minha, do Rodrigão e do Brunão. E sem maiores delongas, sobre os resultados da semana aí do Palmeiras, Rodrigão. Qual a sua opinião? Foram resultados muito bons, né? O Palmeiras conseguiu 2 vitórias. A da Libertadores foi contra um time que a gente não conhecia, né? A maioria dos palmeirenses. A maioria das pessoas mesmo aqui no Brasil nunca tinha ouvido falar do Melgar. Então foi um ótimo resultado. O Palmeiras não vinha fazendo muitos gols, mas nesse jogo conseguiu, né, fazer 3 gols. Pelo que eu entendo, não foi um jogo difícil, né? O Palmeiras conseguiu jogar bem, não ter nenhum susto. E agora, nesse final de semana, nesse sábado, ganhar o clássico, né? Contra esse time do São Paulo, que tá numa fase complicada, né? O problema é deles, eu não tô nem aí. E o Palmeiras conseguiu aí uma vitória muito importante num clássico e tá classificado já para as quartas de final do Paulistão. Legal. Bruneira, você acha que esses confrontos aí eram para ser mais difíceis? Ou eu que estou sendo um pouco ousado na minha pergunta? Talvez contra o São Paulo, né? A gente espera que o São Paulo tenha uma evolução, né? Com a chegada do Cuca. Apesar que o São Paulo vai nessa de... A hora que parece que vai engatar a terceira marcha, volta de novo, né? Assim faz alguns anos, o time não encaixa, né? O time sempre monta e desmonta. Eles estão passando por uma fase bem ruim nos últimos anos. No passado chegaram a liderato, mas realmente não consegue ter consistência. E contra o Palmeiras eles estão tendo muita dificuldade ultimamente, né? O São Paulo normalmente não consegue fazer bons jogos contra o Palmeiras. E por mais que tenha sido um jogo de certa forma equilibrado, a impressão que deu foi que o Palmeiras, quando quis jogar, acabou ganhando o jogo. Nas estatísticas, né, no programa passado a gente falou disso aí, né, a gente adora as estatísticas, né, o Palmeiras, igual o Brunão comentou, nunca perdeu o jogo da Champions, 40 anos sem perder uma estreia de Liberta, é uma coisa de doido. E nas estatísticas, o Palmeiras, me corrijam aí se eu estiver errado, são 10 anos sem perder para o São Paulo em Campeonato Paulista, e são 7 anos sem tomar gol, coisa assim. Do São Paulo em Campeonato Paulista. É uma coisa de louco esse retrospecto, né? Fazia muito tempo que eu não vi um rival assim. O São Paulo é um grande time, mas um grande tempo assim sem ganhar, ter dificuldade, né? Até lá no Morumbi, que foi no ano passado no Campeonato Brasileiro, eles acabaram perdendo pra gente, né? Uma coisa que a gente tava já há muitos anos levando pra frente aí. E aí, com relação a isso, vocês acham que
Palmeiras jogou bem, jogou por gasto? Qual que é a sua opinião de vocês aí? Eu acho que no jogo contra o Melgar o Palmeiras conseguiu mostrar um futebol legal. O Daverson, principalmente, né? Eu acho assim, ele não é um craque nem nada, mas pelo que o Borja estava fazendo, ele mostrou pelo menos vontade, né? Eu vi alguns lances assim que ele consegue fazer uma tabela, ele consegue dar continuidade a algumas jogadas que o Borja às vezes não consegue. Ou a bola para nele, ou ele erra, ou ele chuta para fora. Então eu gostei muito dessa parte assim do Palmeiras no jogo, né? Deu pra ver que... E eu achei legal também que parece que o Felipão encontrou o time dele, né? Então ele fez esse quarteto de ataque aí, parece que ele vai com esse time mesmo. O Scarpa, né? O Goulart, como ele fala, o Dudu e talvez o Daverson, não sei ainda quem vai ser o nosso centroavante assim, titular, né? Ainda não deu pra ter essa noção. Mas assim, no jogo contra o Melgar eu achei muito legal isso. Eu não sei se vocês participam de vários grupos no WhatsApp do Palmeiras, mas desde ontem tem uma imagem rolando, mas é fake, que o Palmeiras estaria acertado com o Hulk. Será que isso aí procede? E o Pato agora também está disponível, né? Está disponível no mercado aí. O Pato eu tinha ouvido algumas pessoas comentando, mas o Hulk eu não sabia disso não. Assim, o Felipão ele gosta do Hulk, né? Ele tinha a Copa de 2014, ele levou o Hulk pra Copa, tudo mais, muita gente achava estranho e tal. Mas assim, na China eu sei que ele deita e rola, né? E eu acho que ele é palmeirense, né? Então seria um a mais pra ele vir pra cá. Mas eu acho que ele tá ganhando muito dinheiro ainda lá na China, né? Vai demorar um pouco pra ele voltar. O Hulk também joga mais aberto, né? Pelo menos às vezes que ele foi pra seleção, foi mais como um ponta, estilo Robin, que o Rodrigão diz, né? Ponta que corta pra dentro, com forte. Eu não vejo ele como um pivô. Não como um centroavante, então, né? Eu acho que então, pra jogar de meio assim, eu acho que por mais que ele tenha força, não foi a característica que eu vi ele jogando nos jogos, né, que a gente assistiu, apesar que ele sempre jogou meio escondido, né, mas pelo menos no que deu pra acompanhar dele no Porto e na seleção, ele jogava mais aberto. É óbvio que eu tô falando uma coisa aqui, baseada, às vezes pode ser uma brincadeira aí de WhatsApp, igual o Rodrigão fala, esses fake news da vida aí, né? Tô fazendo uma brincadeira, até porque aproveitando aí essa onda do Pato, né? Pato ou vai pro São Paulo, ou pra Santos, ou pro Palmeiras, ou não vai pra lugar nenhum, né? Mas aí teve essa brincadeira aí do Hulk aí, não tem nenhum lugar, não achei nenhuma fonte a respeito disso, então, por favor, é uma brincadeira, viu, galera? Eu não sei onde se procede essa informação ou não. Eu acho que é bem possível que o Hulk jogue no Palmeiras um dia, mas acho que não vai ser agora. Talvez quando acabar o contrato dele. Quando acabar o contrato dele, se ele ainda estiver disposto, se ele ainda estiver numa forma física boa, pode ser que ele venha beirando as 40 e jogar no Brasil. Mas eu não acho que 40 anos. Agora eu acho que ele não vem não, cara. Outra coisa. Se ele vier, eu acho que ele vai vir na ponta direita, né? Igual o Brunão falou. Só se ele mudar o estilo de jogo dele, né? Eu acho que ele tem capacidade pra isso, mas acho que é um assunto muito distante pra gente discutir agora. Se o Borja tem capacidade, né? O do Hulk, ele sobra capacidade. Então, nesse momento você vai ter que colocar na edição um barulho de alfinetada, sabe? Entendeu? Não aguenta ficar um programa sem falar dele, né? Ô galera, uma coisa que eu não sei se nós cometemos um erro ou se foi por opção mesmo. No programa passado nós comentamos assim, quem que você escalaria contra o Melgar? E nós não colocamos nenhuma das nossas 3 escalações estava o Daverson. Vou ser sincero com vocês, eu esqueci que o Daverson estava disponível para jogar. E vocês dois, Brunão, Rodrigão? Não, a gente até comentou que como ele não vinha jogando, né, talvez estava sem ritmo. Verdade. Porque de fora é difícil acompanhar, né? Você não sabe como é que tá o jogador, se ele tá no ritmo e entrar num jogo importante, né? Apesar que nem o Rodrigão comentou, foi um jogo fácil, mas foi um jogo fácil porque também o Palmeiras fez o jogo ficar fácil, né? Porque tem muito jogo que é fácil aí no Paulista e o Palmeiras acaba fazendo um golzinho e deixando quieto o jogo, né? Verdade, Brunão. Agora eu lembrei que você comentou mesmo. Nossa, a gente fica editando um negócio por 2 dias até esquece. Desculpa aí. Galera, aproveitando para passar para vocês a rodada do grupo do Palmeiras, que é o grupo F.
Na rodada passada o Palmeiras ganhou do Melgar por 3-0, para quem estava em outro mundo. E o São Lourenço ganhou do Júnior Barranquilla por 1-0 lá no estádio da Argentina, novo gasômetro. E com isso o Palmeiras continua, né, líder com 6 pontos, 100%. São Lourenço pulou para segunda colocação com 4, o Melgar com 1 e Júnior Barranquilla com nenhum ponto. E o Palmeiras só vai jogar agora dia 2/4, numa terça-feira. Nossa, um mês não, né? Uns 15 dias aí contra o São Lourenço. E nós vamos comentar isso quando estiver próximo do jogo contra o São Lourenço. Mas o Palmeiras tá indo muito bem, né? Tá como a gente pensou que ia conduzir o grupo, né, o Rodrigão? O que eu tô achando legal é que é algo meio que tradicional do Felipão, né? Mas realmente, acho que o Brunão comentou isso no podcast passado. Como o Palmeiras ficou comparado com o Roger com um poderio, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas uma defesa tão forte, né? Assim, eu não sinto que o Palmeiras vai ter essa coisa de levar gol, sabe? Tá uma zaga muito segura, eu acho. O sistema defensivo do Palmeiras. Desde o primeiro jogo que o Felipão voltou, na época até era o Turra, né? A gente viu essa mudança, não sei o que aconteceu, né? Essa mudança na chave de que o Palmeiras parece um time muito seguro hoje em dia, né? Eu acho que vai ser difícil esses 3 times que estão do grupo conseguirem superar o Palmeiras. Porque realmente, talvez a gente não faça um monte de gols, mas é um time que eu estou entendendo, assim, estou vendo que é um time muito seguro. Só tem aquela coisa ainda que o Palmeiras ainda não consegue ser um time imprevisível no ataque, né? É um time bem robótico ainda, que é uma coisa que está ainda sendo estruturada, né? Eu acho que melhorou. Essa formação nova, eu vi uma melhora, sabe? Eu acho que os 3 outros jogadores daquela linha ali, principalmente no jogo de São Paulo, porque eu não sei se a gente vai aprofundar esse assunto, mas quando ele colocou o Carlos Eduardo, então, tudo bem que a zaga de São Paulo não é um grande parâmetro, mas virou troca de lugar todo mundo, toda hora ali, que o pessoal ficou confuso. Eu fiquei assim, somente com o Carlos Eduardo que ele fez, né? Eu não sabia que ele jogava nessa posição, mas eu acho que ele entrou ali muito bem. Legal. Sobre o jogo do São Paulo, nós vamos aprofundar sim. Nós estamos numa mistureba aqui, uma salada mista, uma loucura total. Mas voltando no jogo contra o Melgar, o Brunão, o Felipe Melo fez o gol e depois ele fez uma falta. Essa falta deveria ter dado vermelho para ele? Olha, cara, eu não sei se é uma falta para vermelho, mas com certeza foi uma falta muito arriscada. Que no jogo mais pegado, o juiz às vezes para acalmar os ânimos, porque assim, uma falta daquela num jogo de primeira fase, um time grande contra um time pequeno é uma coisa. Agora, imagina se fosse uma falta dessa contra um River Plate, que todos os jogadores do River rodeiam o árbitro, vai pressionar o árbitro. Se não for um árbitro muito experiente, o cara solta o cartão ali, cara. Não é, se expulsasse não seria nenhum absurdo, entendeu? Porque foi uma falta muito grosseira, né? Foi um contra-ataque, um carrinho por trás, e por mais que não tenha pegado em cheio, é uma falta que um pouquinho pra cima ou pra baixo ali, você acerta o tornozelo do cara e arrebenta, velho. E teve algum momento do jogo, pra vocês dois, essa pergunta, que o Melgar mostrou ali que poderia complicar alguma coisinha pra nós, ou o jogo foi relax? Palmeiras deixou relax o jogo? Eu acho que no comecinho do jogo o Melgar fez uma ou outra jogada, assim. Eu não lembro o nome do jogador, mas eu acho que era o meio armador deles, né? Eles jogaram uns 5-3-2. Acho que tinha um meio armador deles ali que tentou fazer uma outra coisa. Acho que foi inclusive o cara que fez a jogada que o gol foi anulado. Logo depois do gol do Palmeiras, né? Que eles tiveram o gol anulado. Mas depois disso, eu acho que o jogo foi tranquilo. Não fiquei em nenhum momento achando que poderia acontecer uma zebra, né? Nesse caso. Teve uma outra fumaça ali, mas na verdade o Palmeiras dominou o jogo inteiro e foi levando na boa. Foi um jogo que até deu aquele jogo que você descansa jogando, né? O Palmeiras levou na boa esse jogo. Então, esse jogo aí, eu vou ser sincero, eu não assisti. Eu ouvi, depois eu vi uns melhores lances, né, vi alguns lances complementares, igual o do Felipe Melo, então eu não assisti ele por completo, etc. Mas ouvindo na rádio, o que falou na Rádio Globo? Falou que o Palmeiras, depois do que fez o primeiro gol, deu uma relaxada na partida, e depois uma relaxada que eu digo não igual contra o Júnior Barranquilla, mas que deu uma freada para ficar mais tranquilão, e aí no segundo tempo voltou de novo a
né, ficar mais atento, ter maior postura dentro de campo. Foi isso que eu obtive realmente de referência. Para mim, nós comentamos isso no programa passado, mas nesses jogos aí, realmente eu não esperava que acontecesse um desastre lá, igual o início desse século, entendeu? Então, legal que o Palmeiras realmente tá indo bem aí, tá conduzindo bem no grupo. Agora, contra o São Paulo, esse eu assisti. E galera, nossa, você corneta, hein? O joguinho foi fraco, hein? O joguinho eu achei bem fraquinho, velho. O que vocês acharam? Em termos de futebol mesmo, o jogo foi bem fraco. Assim, o Palmeiras tentou jogar no contra-ataque, mas não deu certo a estratégia no primeiro tempo. O São Paulo cortava o início da jogada, né? Ele fez uma linha muito forte ali com 5 no meio campo. Deixava o zagueiro tocar e não deixava ter contra-ataque. E tanto um lado como o outro também picava o jogo nas faltinhas estratégicas, né? Teve muito pica-pica, assim. E o jogo não funcionou, né? Para nenhum dos dois times. O Palmeiras precisava de um jogador que segurava a bola lá na frente, né? Não tinha, porque o Borja, para matar no peito, precisa de 50 metros de campo. E foi difícil de assistir, cara. Foi difícil de assistir. Foi um jogo muito ruim. Eu comentei isso lá no grupo. Essa foi a primeira vez que eu vi o Felipão sendo o Felipão, cara. O Felipão tava muito bravo com o Borja. Tava estourado com o Borja. E assim, eu pensei que o Borja ia voltar pro segundo tempo. Eu achei assim, acho que vai dar oportunidade pro cara, né? Mas eu acho que se tivesse um cone, o Felipão ia colocar o cone e não deixava o Borja no segundo tempo, cara. De tão nervoso que ele tava com o maluco. Tá mal demais, cara. Tá mal demais. Acho que a pressão subiu e o cara tá pirado, meu. Tem que levar esse maluco aí pra... Lembra quando tinha aqueles negócios de leva pra Atibaia, pra fazer concentração em Atibaia, lá em Águas de Lindóia. O Chefurgo gostava muito. Então, tem que levar esse cara pra... Tem que levar esse cara pra Águas de Lindóia, Atibaia. O cara passou uma semana lá com cabeça fria, meu. Aqui assim, a gente viu o seguinte, qual que é o currículo do Borja no Palmeiras, né? A gente teve o Borja de 2017, que foi o Borja na fase ruim, a adaptação, o cacete A4 lá, todas essas desculpas aí. E a gente teve o Borja na fase boa ano passado, que convenhamos também, nada demais, né? Nenhum super atacante. E ele voltou pra fase ruim, cara. Então, tipo assim, ele não é um jogador bom, e ele na fase ruim, então... Nossa senhora, cara, não dá, velho. Ele estraga o jogo, entendeu? Ele tá muito mal. Que nem o Carlos Eduardo também vinha estragando os jogos quando entrava, porque errava todos os lances. Ele conseguiu fazer uma boa partida contra o São Paulo, queimou a língua, queimou a boca inteira, né? E tomara que continue queimando, porque tava difícil de assistir, entendeu? O Cebolinha lá do Twitter, ele fez uma brincadeira com o Carlos Eduardo. Uma brincadeira não, um comentário. Falou assim: Carlos Eduardo entrou em tal jogo junto com o Borja. Não deu certo. Carlos Eduardo entrou de titular num jogo junto com o Borja. Não deu certo. Borja saiu, entrou o Carlos Eduardo. Acho que o problema é o Borja. Nem isso, os caras perdoam o Borja, velho. É brincadeira. Eu acho que o que foi positivo de tudo isso foi o Carlos Eduardo entrando ali naquela posição, né? Que era algo que eu não esperava. Eu não entendi muito bem se o Felipão... porque algum jornalista perguntou se ele tinha tirado o Borja porque ele queria testar o Carlos Eduardo ali naquela posição, ou ele só tirou o Borja e colocou quem tinha, né? Ele falou que é o que você falou, né? Mas eu não sei se ele estava falando da primeira opção, da segunda, ou de todas as duas misturadas e tal. Então, na Gazeta, na mesa redonda de ontem, o Rodrigão, comentaram assim que acha que foi sarcasmo do Felipão. Porque o cara comentou tudo. Eu acho que é. Sim, foi uma resposta bem curta, né? Bem na lata. Eu acho que tava sendo sarcástico que o cara fez um comentário, uma pergunta que foi mais um comentário, e ele só quis falar, isso aí que você falou, né? Eu espero que tenha sido uma opção, porque eu achei que foi uma opção interessante, assim. Eu nunca tinha visto o Carlos Eduardo jogar, até ele vir pro Palmeiras, então eu não sei se ele sempre foi essa uma característica dele, né? Jogar ali como falso 9, não sei se dá pra falar isso, o segundo atacante. Então, alguém que flutua em todas as áreas do ataque, né? Mas eu achei que foi boa a opção, cara. Ele colocou fogo no jogo mesmo. O que eu achei curioso foi que ele trouxe o Dudu pra jogar de meia
no campo, no meio campo, e deixou o Scarpa na ponta direita, né? O Scarpa, teoricamente, é um meia de origem, né? Poderia armar o time melhor, mas ele não fez isso, não. Até porque os pontas, né, no Palmeiras joga também defensivamente, então ele preferiu deixar o Dudu com mais liberdade no meio para armar e ter o Dudu lá na frente para melhorar o contra-ataque do que trazer o Scarpa para armar o time. Ô Brunão, foi bom você ter comentado sobre o Scarpa, que eu preciso fazer um comentário sobre ele. O Scarpa é um rapaz que realmente tem personalidade em campo. No início do segundo tempo, o Palmeiras iniciou bem o segundo tempo, igual o Rodrigão comentou, com essa vulnerabilidade, essa transição lá no ataque, lá que confundiu toda a defesa adversária. O Scarpa, ele chutou uma bola, nossa, mas chutou igual uma bunda de vaca. Chutou mal pra caramba. Mas aí teve uma segunda oportunidade que ele teve personalidade e chutou novamente. Eu gostei disso, cara, de uma postura, porque hoje em dia, normalmente o jogador em campo, quando ele erra meu amigo lá já fala, por que você não tocou pra mim? Eu tava livrinho aqui. Livrinho entre aspas, tinha 3 malucos marcando ele. Normalmente o cara fica meio receoso. O Scarpa, esse ano no Palmeiras, tá mostrando que não tem medo disso não, cara. O Palmeiras teve fases não tão boas nos últimos anos aí, né, entre os títulos, né, que um dos problemas era a falta de chute a gol, né, o time que não arrisca, que não criava jogada, não arriscava de fora da área, e aí você pega, hoje em dia tem bastante jogadores, né, que tem características de chute de longo, que é o Scarpa, o Bruno Henrique, que ajuda bastante, né. Sim, com certeza. E aí, Rodrigão, você tem algum comentário sobre isso? Eu acho que o Scarpa, assim, eu já vi algumas entrevistas dele, eu acho que é da personalidade dele mesmo. O próprio posicionamento, eu sei que isso talvez às vezes não afeta no campo e tal, mas eu acho que a personalidade do jogador às vezes faz sentido no campo também. Eu acho que é o caso dele, né? O próprio caso que ele teve no Fluminense, a postura que ele teve e tal, acho que é um cara que tem cabeça, assim, tem objetivo quando ele quer fazer alguma coisa. Eu acho que ele mostra isso no futebol dele. É o que você falou, ele chutou uma, o goleiro defendeu fácil, o São Paulo fez uma cagada lá, ele foi lá e chutou de novo, e quase que no rebote o Goulart faz o gol, né? Então isso. Eu acho que, assim, eu creio que o Felipão achou ali o trio dele preferido ali, né? E legal que ele começou também agora a cruzar com a perna direita também, fazer uns toques com a perna direita, então pode confundir também a marcação ali, né? Porque toda hora, na hora que ele puxa com a perna esquerda, o marcador já fica olhando pra ele, já sabe que ele vai fazer esse lance. Se ele puxa com a perna direita ali, pode surpreender numa jogada. E vamos falar, nossa, cara, a progressão do Goulart tá legal, hein, meu? O cara tá cada vez mais voando no time, hein? Sim, contra o Melgar fez uma boa partida. Contra o São Paulo eu achei ele um pouco sumido, mas o time como um todo não funcionou, né, a estratégia do jogo. Mas contra o Melgar ele fez um bom papel, né? Ele fez o gol, deu os passes, né? O gol do David foi um passe dele. Então ele tá evoluindo bem, né? Dando gol, fazendo gol, dando assistência. Vamos ver nos grandes jogos aí se ele aparece e como que se sai. Foi anulado o lance, mas o que vocês acharam daquela defesa do Everton? Na cabeçada, acho que do Carneiro, né? Do Carneiro. Isso. O que vocês acharam daquela defesa? Lembrou um pouco o Marcão? Eu não gosto muito de comparar, mas eu achei que foi uma boa defesa, cara. É difícil, né? Um lance de contrapé praticamente, né? Então ele mostrou ali que ele sempre foi um goleiro de muita agilidade, né? Pelo que eu lembro dos jogos dele no Atlético Paranaense. Inclusive no Palmeiras, assim. Então é uma parte que ele sempre teve boa, né? Acho que dos 3 goleiros do Palmeiras, ele é o que é bom na média em tudo, né? Eu acho que os outros 2 têm pontos positivos e negativos. Ele consegue, acho, ficar na média, né? Mas eu acho que foi uma boa defesa, assim. É bom, né, pra ele, assim. Porque o Palmeiras não é muito atacado, né? Então, quando ele precisa dele, ele tá lá e faz as defesaças. Ele vem bem. Eu ainda acho que ele não é o melhor goleiro do time. Eu acho que, sei lá, a questão de goleiro é muito questão de preferência, né? Eu jogaria com o Praz ou com o Jailson, mas ele também tá no mesmo nível e tá bem no Palmeiras. E outra coisa também que eu reparei, que assim que o Carlos Eduardo fez o gol, nossa, cara, que, sabe, uma união de time assim, o Praz brincando com o Carlos Eduardo, ele participou até da entrevista depois no final do jogo na Premier lá, que o repórter chamou o Carlos Eduardo, depois chamou o Praz. Legal ver isso também do elenco, né? Tipo, a pessoa fica de fora, mas tá acompanhando o trabalho do jogador. O Praz falando assim, é um jogador que a gente quer que evolua aqui, que é um garoto que a gente quer que cresça. Legal essas coisas, né? Quando você vê um time assim, que a galera tá tudo unida assim, tá feliz, né? Quando tá ganhando, tá todo mundo feliz, né? Eu quero ver na fase ruim.
Eu sou bem Fase ruim, se tiver tudo assim, tá ótimo, mas normalmente quando tá ganhando é tudo fácil, cara. Com dinheiro todo mundo é feliz, né? Que nem... Aí o gol todo mundo é amigo, se abraça. Então, fazendo gol pra comemorar é fácil. Agora, dar entrevista depois do jogo que perde, que toma fiasco, aí é diferente. Quando ele fazia a cagada dele lá dos primeiros jogos, eu não via todo mundo indo abraçar ele lá, não. Não tem nem como, né, velho? Não tô falando que os caras são más pessoas, nem nada. Mas pra mim foi uma comemoração normal, mano. Tipo, fez um golaço, um clássico, é nóis, mano. Comemora, depois cada um segue sua vida. Legal. E voltando pra análise do jogo, que a gente tá conseguindo fazer, mas o Palmeiras tomou alguns cartões no primeiro tempo, né? O Moisés tomou um cartão, a dupla de zaga, Antônio Carlos e Gustavo Gomes tomou cartão também ainda no primeiro tempo. Isso até me deixou preocupado, porque eu pensei assim, jogar pendurado, né? E os cartões, na minha opinião, foram justos, viu? Vocês acharam que o Palmeiras estava um pouco nervoso no início do jogo ou foi decorrência mesmo do que estava acontecendo, uma partida truncada ou pica-pica, igual o Brunão estava falando, e acabou acontecendo isso aí? Eu acho que é decorrência do jogo, do estilo do jogo, o próprio árbitro, parece que é aquele árbitro que errou o Michael e o Gabriel lá, então era o primeiro clássico que ele estava voltando, acho que ele mesmo estava nervoso. E o estilo de jogo do Palmeiras é um estilo mais de dar porrada mesmo. Não dar porrada de maneira ruim, né? O que acontece é que assim, o Palmeiras estava tentando evitar o chutão e tentando sair com a bola no chão. Só que o São Paulo tinha uma linha ali no meio campo muito tumultuada e estava mordendo muito forte. O Palmeiras passava do meio campo, o São Paulo apertava, e nisso eles conseguiam recuperar boas bolas ali, né? Perto do campo de ataque já. Só que o time do Filipão, né, um time, digamos, veiaco, né? Na defesa, não deixava essas jogadas prosseguir e matava mesmo a jogada com falta. Exato, né, Bruneira? Valeu aí pelos comentários. Sobre o Campeonato Paulista, eu tava falando sobre a tabela da Libertadores. A última rodada, a 12ª rodada do Campeonato Paulista, acontece nessa quarta-feira. O Palmeiras já está classificado, apenas garantir mesmo a primeira colocação aí, e vai enfrentar a Ponte Preta no Allianz Parque às 21h30. Todos os jogos serão às 21h30. E o São Paulo aí, se tiver algum São Paulino nos ouvindo, também vai jogar às 21h30, eu falei todos os jogos, né, contra o São Caetano. Um empate, né, se eu não me engano, um empate já garante o São Paulo também já na próxima fase aí. Sobre esses dois jogos aí, eu ia falar assim, quem que você achou melhor desse jogo e melhor desse jogo. Mas não, vou fazer um compilado. O que vocês acharam desses dois jogos que não teve a regularidade aí? Começa por você, Rodrigão. Não teve regularidade? Que você falou... Cara, eu não consigo apontar ninguém que jogou, super mal. Eu acho que... regularidade, jogou certinho. Regularidade? É. Dois jogos? Eu acho que eu vou de Ricardo Goulart, cara. Eu sei que ele não jogou tão bem contra o São Paulo, mas eu tô gostando do que ele tá fazendo. Eu acho que ele que deu essa virada de chave aí no ataque do Palmeiras. E mesmo os jogos que ele teve que fazer dupla de ataque com o Borja, ele conseguiu desempenhar bem. Eu acho que eu vou dar esse voto de confiança nele. Quem sou eu pra dar voto de confiança também, né? Mas eu acho que ele foi um bom jogador. Eu acho que questão de regularidade, se for ver os dois jogos, quem foi bem nos dois jogos, poderia dizer o Gustavo Gomes ou o Vitor Luiz, que eles estão muito bem, né? O Vitor Luiz jogou os dois, né? Se eu não me engano. Esses dois jogos. Jogou. O Gustavo Gomes acho que também, e eles estão muito bem, cara. Perdem poucos lances, estão bem defensivamente. Eu aponto o Gustavo Gomes, se for pra escolher um. Gustavo Gomes. Legal. E você sabe se o... Nossa, de novo, né? Fazendo a mesma pergunta. Você sabe se o Davidson pode jogar essa última rodada aí? Sim, acho que ele ia voltar na última rodada. Pode. Eu lembro quando ele foi punido que alguém falou, ele só voltava na última rodada. Eu acho que o Palmeiras vai jogar com um mistão aí, viu? Dessa vez é mistão mesmo, eu acho, cara. Só tem um zagueiro, o Palmeiras só tem um zagueiro. Tá machucado o Antônio Carlos, né? Ou tá suspenso, não sei. O Gustavo Gomes vai pra seleção. Acho que só tem o Edu Dracena. O Vitão também da base tá machucado. Vai ter que provavelmente jogar com o Thiago Santos na zaga. Acho que vai ser Edu Dracena e Thiago Santos na nossa zaga. Nossa senhora, hein? A enxadada é uma minhoca. E o Juninho? O Felipão falou que vai... O Juninho não tá inscrito, né? Ele provavelmente vai escrever na virada. Na próxima fase ele escreve o Juninho. Falou que é um zagueiro canhoto.
Ele tá precisando de um zagueiro canhoto, compara. Ele é o técnico, ele que decide. Galera, nosso programa é mais voltado para o Palmeiras, mas a gente fala de futebol de forma geral, né? E o que vocês estão achando, assim, do Red Bull Brasil, cara? É a primeira vez que eu vejo um time, assim, do interior, num grupo forte, só para vocês terem ideia, o Red Bull aí tá na primeira colocação do geral e do grupo, obviamente, com 24 pontos. O Santos está em segundo com 23 e a Ponte com 19. É um grupo forte. O que vocês acham? Vocês estão surpresos ou vocês acham que em algum momento o Red Bull ia atingir essa condição no cenário do futebol paulista? Tô surpreso, cara. Eu não fazia ideia do trabalho do time deles, assim, não venho acompanhando mesmo. Sempre tem essas surpresas, né, no Campeonato Paulista. Eu lembro do Audax, né, que foi o Audax do Tietê. Teve aquele, acho que Guaratinguetá também, que foi longe. Sempre tem um time forte, né, no Campeonato Paulista, diferente de outros estados, né, que normalmente são só os grandes mesmo. Mas, assim, pra mim é uma surpresa. Eu não conheci o trabalho do time. Eu acho que a única pessoa que eu realmente conheço é o técnico, que é o Zago, né, o resto. Bom, é um time que tá bem, né, mas eu não acompanho os jogos do Red Bull, não. E a campanha é muito boa, obviamente, né. Mas, assim, sempre tem um time que desponta no Paulista e é um pouco difícil saber qual vai ser naquele ano, né? Meio, parece que quase um sorteio. Você nunca sabe qual time do interior que vai aparecer bem, né? Só que eu acho que não é um time que ameaça os grandes pelo título. Acho que na hora do mata-mata ali a tradição pesa um pouco e não vejo o Red Bull sendo campeão. Pode até surpreender chegar numa final, aí numa semi, mas mais do que isso eu acho que não chega. Não. Então, Brunão... Só uma coisa, pelo que eu tenho ouvido dos comentaristas, né, ou quem assistiu jogos deles, o estilo de jogo é legal, assim, é ofensivo. Então, aparentemente, o jogo com o Santos vai ser um jogo legal. Vai ser um jogo de ataque contra-ataque, sabe? Acho que o Red Bull não vai jogar na defensiva, não. E na Gazeta Esportiva de hoje, o Rodrigão e Bruneira, e para nossos ouvintes, o Flávio Prado, que é um dos comentaristas do programa, disse que o Red Bull não vai levar o jogo para outro estádio, vai levar sim para Campinas. Eu não sei se vai ter mando meio a meio, coisas do gênero, mas o jogo vai ser no Moisés Lucarelli mesmo, que é onde o Red Bull leva os jogos. Ele pode levar até na Lua, que vai ter 3 velhinhos de bengala do Santos e ninguém torcendo pro Red Bull, velho. Porque o time não tem torcida. Energético de graça vai lotar. Só se for o cara fazer uma balada lá, botar o DJ na torcida lá, os caras estão nem olhando pro jogo. Não, provavelmente vai ser torcida só do Santos, né? A gente brinca que a torcida do Santos é pequena, só de velho, mas assim, qualquer lugar que for o jogo só vai ter Santista, não adianta. E Brunão, você comentou assim que é difícil, né? E eu concordo com você, mas tem um ponto curioso. O Novo Horizontino volta para um mata-mata, volta a disputar contra o Palmeiras em seguida. Fez uma boa campanha no campeonato passado e esse ano volta. E vamos ver se não vaza algum áudio, né? O time do Palmeiras entrou pilhado demais num jogo decidido já contra o Novo Horizontino ano passado, né? Eu achei até estranho. O Palmeiras já tinha ganhado 2-0 no primeiro jogo. Entrou parecendo que era o jogo da vida lá, ganhou de 5 na volta. Time, sei lá, acho que não sei o que deu nos caras que aquele dia correu tudo que não correu nos outros jogos. Mas é um time que, só jogar com seriedade, com calma, que o Palmeiras dificilmente perde. Ainda mais o Palmeiras do Filipão. O Palmeiras do Roger é mais fácil perder pro Novo Horizontino do que o do Filipão. Também vou deixar registrado aqui, para nossos ouvintes, que eu nasci em Bragança Paulista, então tenho certa consideração pelo Bragantino, time lá da linguiça. E olha só o Bragantino, a encrenca que entrou. O Bragantino corre risco ainda de rebaixamento, é difícil, mas corre ainda risco. Para um time que estava beirando ali a disputar a segunda posição com o Ferroviária, que é muito bem montado também. O Bragantino estava ganhando de um jogo no Anacleto Campanella do São Caetano, 4-1. Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, 4-1, e tomou um empate. Pra você ver o que um jogo, às vezes a gente brinca, né? Mas um jogo dá pra recuperar nos outros 11. Mas esse era um confronto direto e que acabou impactando para o Bragantino. Eu acredito que o Bragantino não vai cair, mas poderia estar numa situação melhor se não tivesse esses resultados. Se tivesse um jogo difícil. Se tivesse um jogo difícil ia complicar, mas vai jogar contra o São Bento, última rodada, o pior time do campeonato. Exato. São Bento não ganhou de ninguém até agora. Se o Bragantino perder pro São Bento, vai
às vezes não merece ficar mesmo na primeira divisão, né? E sobre esse negócio de merece ou não, eu ouvi de alguns São Paulinos falando assim, o São Paulo nem merece ir pra fase do mata-mata. Rodrigão, você joga nesse time e fala assim, esse time nem merece estar nessa posição. Esse time de São Paulo eu não jogo não, mano. Sai pra fora, mano. Não tem nada a ver com isso não. Vai ser sobre o comentário de tal time às vezes não merece ser classificado, porque o futebol não existe muito esse negócio de meritocracia, né? Eu não vejo isso. Eu acho que isso aí é papo de torcedor frustrado, sabe? A gente passa por isso também, que o time não tá jogando bem, é meio que torce contra, mas quer, na verdade, torcer a favor. Se o São Paulo passar de fase e, sei lá, engrenar aí, o cara vai falar que é o time da virada, chupa todo mundo. Eu acho que isso é papo, cara. Eu acho que passou. Teve aquele campeonato... o próprio São Paulo passou por isso, né? Aquele campeonato brasileiro que o Santos passou em oitavo e pegou o São Paulo, que era o primeiro, acho que foi em 2002, né? E o Santos foi lá e passou do São Paulo e tudo acabou. Vai ter um mata-mata depois, pode mudar tudo. Então, eu não acho que o torcedor de São Paulo, torcedor mesmo, quer que o time seja classificado. Também não. Eu concordo com você com relação a isso. Alguns até brincam, né? Não tô falando só do torcedor de São Paulino, eu tô falando em geral. Alguns brincam falando assim, pra melhorar, às vezes aquele papo tem que cair, né? Que eu acho um absurdo. Pra melhorar tem que acontecer uma tragédia. Pra melhorar, você tem que fazer as coisas melhorarem. E se você tá de pé ainda, aproveita pra melhorar enquanto tá de pé, né? Porque depois que acontece uma tragédia é pior. Bom, essa é minha filosofia de pensamento. Galera, estamos encerrando esse primeiro bloco aí, né? Estendemos o assunto até para assuntos aleatórios aí sobre o Campeonato Paulista e enfim. Vocês têm alguma consideração final aí? Alguma coisa que vocês queiram comentar sobre esses dois jogos, sobre o Campeonato Paulista? Do Campeonato Paulista eu só acho que o formato do campeonato é muito estranho, né? Eu não sei, eu acho que isso é debate para outro dia, né? Mas eu acho que poderia ser revisto isso aí. Você vê o Red Bull com a melhor campanha, acho que o Santos é o segundo, e a Ponte Preta acho que é a terceira ou quarta, e não vai se classificar porque é esse campeonato maluco, né? Então, só isso que eu gostaria de deixar aí de opinião. É uma boa opinião, tá anotado a sua opinião. Vale um... Você vai mudar lá, Samuca? Você vai apresentar pra RTF? Vou lá mandar um WhatsApp lá pro Marco Paulo Del. Obrigado. Ouvi você. Não, vamos comentar sobre isso. Gostei, é um tema bom. Fala aí, Bruneira. Não, o campeonato é muito ruim, cara. Tem 12 jogos que não valem nada. O São Paulo perde, vai classificar. 12 jogos chatíssimos que os times ainda não fizeram pré-temporada. Tudo um jogo mais arrastado que o outro. É um campeonato horrível, cara. É o pior campeonato do ano de acompanhar. Depois melhorar um pouquinho, mas Paulista é dose, cara. Ele ganha daquele campeonato lá que tentaram fazer lá, a nova... Nossa, a Primeira Liga, lembra? Não sei. O Palmeiras não joga, isso aí eu nem assisto. Não conheço, tem que perguntar no podcast dos Atlético. Quando é jogo que não é do Palmeiras, eu vou assistir jogo bom, cara. Jogo ruim, já chega o Paulistão aí, o brasileiro. Galera, vamos para o nosso próximo bloco. E esse aqui é mais fazer uma análise crítica sobre o sistema defensivo, mas também tem um pouco da opinião de cada um, qual que prefere. Igual o Brunão estava já dando um prólogo aí sobre, eu prefiro o Praz no gol. Aqui a intenção é nós discutirmos qual que é a melhor escalação defensiva no ponto de vista de cada um, incluindo goleiro, laterais, zagueiro e volância. Ou se o seu time nem jogasse com volância, então você nem tira o volante. Fala, não, meu time só tem meio amador. Para começar isso, vamos primeiro listar os goleiros. Isso já está na ponta da língua. Praz, Jailson e o Everton. Tem mais alguém da base aí que vocês falam? Coloca aí também. Não? Não, beleza. Às vezes, né, pode surgir. O Silvestre, né, o Vinícius Silvestre estava há pouco tempo aí se destacando na Ponte Preta no ano passado, né? Não, mas ele não... então não tem um goleiro a mais, né? Beleza, vamos fechar nesses três, certo? Certo. Sim. Beleza.
Laterais. Laterais esquerdo, Vitor Luiz, Diogo Barbosa. Na lateral direita, Marcos Rocha e Mike. Mais algum que eu estou esquecendo? Não, Jean só, se você for contar como lateral. Jean. Boa, Brunão. Jean. O menino lá já foi vendido, né? Luan Cândido, né? Eu não sei se foi concretizado. Já foi? Foi. Fechou já. Então tira ele. Na zaga, Gustavo Gomes, Luan, Edu Dracena, Antônio Carlos, Juninho, Vitão. O Eterno Augusto tá ainda? Acho que não, cara. Não. Lembra do Eterno Augusto? Eterno Juniores, Eterno. O Vitão. Coloca nessa lista o Fabiano também ou não? Não, pode tirar. Não? É lateral direito, né? Fabiano, então nós esquecemos dele na lateral direita. direita. Ninguém vai botar ele também? Não é. Não tá escrito, né? Não tá escrito no campeonato. Não, eu digo de forma geral, viu? Ah, sim, tudo bem, mas pode mandar. Tá faltando mais alguém pra zaga? Que eu não esteja lembrando? O que importa, acho que não. Então, na volante, Felipe Melo, Thiago Santos. Aí, igual nós falamos, pode colocar o Jean ou o Fabiano, certo? Agora a discussão. Vocês consideram Bruno Henrique e Moisés volantes ou meias? Volantes. Bruno Henrique eu acho que poderia jogar, que eu não sei, esse volante que você tá falando é o quê? É o primeiro volante? Bem defensivo? Isso, ou cinco, pode ser qualquer um dos dois? Não, é o 5 que ajuda a defesa e cobre a marcação da lateral. Não, aí não é. É só o Bruno Henrique só. Aí só. O Bruno Henrique pode jogar de 5, mas ele não joga de 5 no Palmeiras. Não é a dele, não é a principal função dele também. Então a gente ainda chegou no. Ele é volante tipo o Pogba, cara. É um cara que defende e ataca, velho. Ele é o meia. Ele é o meio campo. Não é um meio armador, mas é o cara que faz as duas funções ali. Polêmica. Ponto de vista aí, não Rodrigão. Falar que Pogba é igual a Bruno Henrique. Você acha que ele caberia como um primeiro volante, então, Rodrigão? Ele faz essa função. Ele fez no outro time lá, né? Vocês sabem o nome. Ele pode fazer, mas no Palmeiras normalmente ele não faz, cara. Muito difícil. Palmeiras dificilmente joga sem Felipe Melo ou Thiago Santos. Só quando precisa virar ou tem um resultado assim adverso que precisa atacar. Normalmente, ou com um a mais. Senão o Palmeiras sempre tem um cabeça de área ali mesmo, que é ou Felipe Melo ou Thiago Santos. Normalmente, né? Nada impede que você possa montar o seu time com Moisés e Bruno Henrique. Pode funcionar. Rodrigão, lembra algum jogo dele com o Palmeiras que o BH jogou de primeiro volante? Pra gente ter uma base aqui, pra gente chegar numa definição. Eu não me lembro não. Talvez no começo, quando ele chegou, né? Talvez alguém tenha tentado colocar ele de primeiro volante. Mas desde que o Felipão entrou, o Sotoca joga de segundo. Certo, então você... Até você, apesar de entender que ele pode jogar nessa função, ele pode ser descartado na nossa lista. Tudo bem? Se você quiser colocar, sem problema. Tudo bem, então. A nossa lista vale tudo. Você pode botar, sei lá, o Borja no lixo e o mais forte de centroavante. Caraca, ódio. Entendi. Bom, vamos lá então. Retornando. Na posição de volante. Felipe Melo, Thiago Santos, Jean ou Fabiano, Gabriel Furtado, da base. Gabriel Furtado. Tem um rapaz também da base, se eu não me engano o nome dele é Patrick. Não é o do Bob Esponja, é Patrick ou alguma coisa assim. Tem esse rapazinho da base. Tem mais alguém que eu esteja esquecendo? O Pierre, né? O Mancuso. O Galeano. O Galeano era titular. Então fechamos então, né? Beleza. Sim. Rodrigão, começa por você. Goleiro. O Everton. Brunão. Fernando Praz. Tem que justificar ou a gente discute depois? Uma boa, né? Uma boa justificar sim, mas já que a gente começou desse jeito, eu vou falar o meu. O meu o seu a gente discute por quê.
O seu é o Everton, certo? Não, tudo bem. Tá. Começa aí, Rodrigão. Por que o Everton? Eu acho que ele tá jogando bem, né? Ele acho que tá merecendo a vaga. Como eu disse anteriormente, eu acho que ele tem, dentro das funções do goleiro, acho que ele é o mais equilibrado, né? Dos três. Ele é um bom pegador de pênalti, ele sai bem do gol, tem um reflexo legal. Talvez ele não seja um pegador de pênalti tão bom quanto o Fernando Praz, mas eu acho que ele sai melhor do gol, ele fecha melhor ângulo e tal. Tem essa parte agora, né, no futebol, que é muito importante, que é a saída de bola. Eu acho que ele tem uma boa saída de bola. Eu acho que entre os três, eu achava que não precisava dele, né, quando ele veio no ano passado, mas eu acho que ele conseguiu ganhar a vaga, pra merecer. E você, Brunão? Bom, eu acho que não tem como errar, né? Acho que os três goleiros são muito bons, né? Qualquer um que colocar lá, acho que vai fechar o gol, são bons goleiros. Mas exatamente por questão de momentos decisivos, assim, eu acho que o Fernando Praz ele cresce em disputa de pênalti, em jogos mata-mata. Eu acho que ele tem um perfil mais de goleiro de Libertadores. E o Everton, ele assim, no Atlético Paranaense, ele teve umas falhas em jogos decisivos que, sei lá, cara, eu ficava sempre com o pé atrás. Jogando no Palmeiras ele ainda não teve nenhum problema, mas ainda não sai da minha cabeça algumas falhas que ele teve com o Atlético Paranaense. Eu escolhi o Everton muito por conta do ano passado. Eu acho que pelo que vai acontecer com o Fernando Praz e com o Jailson, num futuro muito recente, deles não, né, ou eles vão ou jogar em outro time ou se aposentar, preparar o Everton já nesse momento, junto com o Fernando Praz e com o Jailson, para mim acho muito importante para a evolução do Everton, ter essas referências. Eu acredito que na saída de bola o Everton é um goleiro diferenciado. É óbvio que o goleiro bom é aquele que defende, não aquele que ataca, né? Obviamente, até porque vimos isso na semana passada aí, o Neuer querendo dar uma de zagueiro, como não deu muito certo. Então, nessa questão aí de evolução, de futuro, eu vejo assim eu escalaria o Everton. Mas eu tenho um grande respeito pelo Fernando Praz, principalmente. Eu acho que o Fernando Praz... Acho não, certeza. Ele pegou o Palmeiras numa fase dura, difícil, ficou com a gente. Eu curti bastante quando o Palmeiras renovou o contrato dele para mais um ano, para essa temporada. Para mim é como se fosse uma meritocracia para ele, entendeu? É uma identificação. Para mim, depois do Marcão, veio o Diego Cavalieri e ele já está nessa lista para mim. Eu acho que ele tem o maior respeito. Aquele pênalti que ele bateu contra o Santos, assim... Como pessoa, assim, se eu fosse escalar por coração, seria o Fernando Praz. Mas, de momento, e para daqui a algum tempo, a médio e longo prazo, teria que ser o Everton mesmo. Esse é o meu ponto de vista. Mas, em questão técnica, igual o Brunão falou, acho que nenhum deve ao outro. Apesar do Jailson ser um ótimo goleiro, eu acho que o Jailson, em alguns momentos, ele espalmava a bola demais, coisas do gênero, assim. Mas ele é um bom goleiro também. Fechei minha parte. Fala aí, Brunão. Acho que assim, o Fernando Praz ele perdeu um pouco da unanimidade que ele tinha, porque ele teve uma fase ruim, né, no Palmeiras. E aí quando ele acabou indo pro banco, Fernando Praz não dá mais, mas eu acho que ele é um goleiro que, assim, que ele cresce muito em decisão, e essa questão de saída com o pé, ele é menos habilidoso que o Everton, mas o Palmeiras fez muito gol também do lançamento dele pra ponta esquerda pro Dudu, né? Principalmente na época do Marcelo Oliveira, que o Dudu ficava espetado lá na ponta. O Palmeiras não tinha meio de campo. Exatamente. O Palmeiras fez muito gol com o bicão do Fernando Praz direto pra ponta pro Dudu jogar nas costas do lateral. Bora pro próximo então. Lateral direito. Começa agora por você, Brunão. Lateral direito, lembra da lista, né? Rocha. Marcos Rocha. Vamos seguir a mesma mecânica do outro ou você já vai justificar agora? Não, posso justificar. Pra mim ele é um jogador experiente, né? Acho que ele defensivamente ele não tá tão bem quanto o Mike. Porém ele é um jogador que tem um número de assistência muito bom, cara. Acho que ele desafoga o time muitas vezes nos lances laterais. E eu acho que ele também é um jogador experiente que já decidiu muitos
muitas partidas. Ele costuma ter um número de assistências alto, né? Então ele dá bastante assistência para gol, e isso ajuda bastante. Você, Rodrigão? Eu também vou de Marcos Rocha. Os motivos são praticamente os mesmos, né? Eu acho que ele tem um poderio ofensivo muito grande, tem muito recurso, né? O gol dele contra o Júnior Barranquilla é um gol de quem tem recurso, né? Tanto na parte física quanto na parte da habilidade, da técnica, né? Que ele correu ali nos acréscimos do segundo tempo e ainda consegue dar um totalzinho por cima do goleiro. Eu acho, assim, dando um pouco de spoiler da minha lateral esquerda, que se ele entra, o lateral esquerdo tem que ser alguém mais defensivo, né? Então, eu acho que ele peca um pouco nessa parte. Ele, às vezes, faz faltas bobas, ou erra o bote, coisa do gênero, mas compensa muito pela parte ofensiva e pela experiência, né? Que o Brunão mencionou. Então, eu tô muito em dúvida, cara, porque a gente tá falando do momento atual, e eu até comentei do Everton, pensando na média a longo prazo. Se o Jean tivesse naquela fase de 2016 com o Cuca, para mim o lateral direito seria o Jean. Se o Jean tivesse naquelas condições lá, de 2016 com o Cuca. Para mim o Jean jogou muito bem aquela temporada. Para mim é um jogador também que tem as mesmas características do Marcos Rocha com relação à experiência. Para mim é um cara diferenciado nessa questão aí da lateral direita aí. Mas quando o Marcos Rocha chegou para o Palmeiras, eu até falei com um mineiro que trabalhava lá na empresa, falei, pô, cara, eu fiquei sabendo que o Marcos Rocha estava um pouco desanimado lá e tal, e o mineiro me respondeu o seguinte, falou, o cara joga muito, mas ele é de lua. Eu não vi essa lua ainda do Marcos Rocha, ele mantém uma regularidade ainda, mas isso que vocês falaram de que se ele for jogar, tem que ter uma pessoa preparada para defender, é bem real mesmo, porque parece que ele é mais... ele tem um poderio muito melhor no ataque do que na defesa. Então eu vou pela unanimidade, mas queria deixar esse ponto de atenção aí. Se o Jean tivesse no mesmo jeito que ele tivesse jogando em 2016, naquela jeito que ele estava lá, no momento dele, eu iria colocar o Jean, mas atualmente é Marcos Rocha. Beleza? Beleza. Esse aqui, mais um, eu acho que vai ser mais dois, né? Mais dois, eu acho que vai ser unanimidade. O próximo eu iria para lateral esquerda. Mas pode não, ser. Vamos para lateral esquerda. E vai começar comigo, tá bom? Fazer um rodízio aí. Eu voto no Vitor Luiz. Manda aqui sou eu. Eu voto no Vitor Luiz. Defensivamente, ele é melhor do que o Diogo Barbosa, e até atacando mesmo, em alguns momentos eu vejo que ele chega mais para definir a jogada do que o próprio Diogo Barbosa. Mas eu tô feliz em pelo menos ter o Diogo Barbosa e não o Egídio, com todo o respeito ao Egídio. E sobre o Vitor Luiz, para mim ele é um daqueles jogadores que o Palmeiras emprestou pro Botafogo e que deu muito certo. Ele jogou muito no Botafogo, voltou jogando muito bem. E pra mim, ele é o camisa 6 titular do Palmeiras na lateral esquerda. Rodrigão? Eu também vou com a mesma opinião. Eu acho que o Vitor Luiz voltou bem. Ele já merecia, né, a titularidade no ano passado. Parece que agora ele pegou a vaga mesmo. O Diogo Barbosa é do tal do time B, né? Eu acho que ele tem um poderio defensivo bom. Ele sabe cercar, ele sabe fazer cobertura. Deve ter aproveitado, né, o tempo que ficou com o Zé Roberto para aprender a fazer essas coisas, que o Diogo Barbosa infelizmente ainda não tem. E ele não compensa isso sendo super efetivo no ataque. Super efetivo é até demais, mas efetivo no ataque que nem o Marcos Rocha consegue ser. Ele tem ainda aquele chute de fora da área, que não é aquilo tudo, mas ajudou a gente muito no jogo contra o Santos, né? Então eu acho assim que ele consegue ter profundidade, fazer cruzamento e tal. Não é nenhum Roberto Carlos, longe disso, mas eu acho que ele está merecendo a vaga sim. E daquela turma, né, eu acho que 2014, né, que colocou a zaga inteira praticamente dos juniores, ele parece que foi o que mais deu bem, né? Então eu espero que ele continue assim. Ele é um cara que parece que consegue ter concentração no jogo e tal, e conseguiu agarrar a oportunidade.
Você, Bruneira. Bom, Vitor Luiz também para mim é o titular, né? Ele acho que vem jogando com uma regularidade muito boa, né? Na parte da defesa, no ataque nem tanto, mas questão do ataque, eu acho que o jeito que o Palmeiras joga não favorece muito os laterais, né? Os laterais descem muito na boa, você vê pouca ultrapassagem de lateral no espaço vazio, né? Normalmente os laterais vão mais na boa. Isso também acho que é uma das coisas que prejudica um pouco o Diogo Barbosa, né? Ele é um lateral que no Cruzeiro toda hora passando, né? Ele sempre tinha um volante cobrindo ali para ele, passava toda hora ali na esquerda como um raio e a bola ia muito para ele, né? No Palmeiras os laterais descem menos, ele passa pouco e muitas vezes ele passa e não recebe também. Então acho que o jeito que o time joga não favorece muito ao estilo dele como jogador. Então o Vitor Luiz para mim é o titular, merecidíssimo, vem jogando bem, jogador esforçado, não é nada espetacular tecnicamente, mas ele corresponde taticamente, né? Ele faz o trabalho que precisa ser feito de posicionamento e acho que está muito bem. Maravilha. Vamos pro primeiro zagueiro aí. Faz a dupla. Faz a dupla? Beleza, acho então. Melhor, né? Fazer a dupla. Então começa com você, então. Manda bala aí. Para mim a dupla é Antônio Carlos e Gustavo Gomes. O Luan também está muito bem. O Antônio Carlos ele já falhou, né, teve algumas falhas, mas eu acho que ele há algum tempo vem tendo consistência. E o Luan, apesar dele também estar bem, né, eu acho que ele é um pouco mais lento. Eu acho que Antônio Carlos e Gustavo Gomes é a melhor zaga no momento. Você, Rodrigão. A minha dupla é Gustavo e Gomes. Pode. Duplica, tem como clonar? É o Gustavo e o Gomes. Cara, sinceramente, Gustavo Gomes. Sinceramente, é um cara que eu não esperava muito, mas não sei, o cara tomou ali a zaga do Palmeiras, né? Depois que o Felipão chegou no time B, ele conseguiu fazer o que fez no Brasileiro, acabou virando titular, né? E a segunda vaga eu fico mais assim, de jogo o colete pro alto e quem pegar pegou, cara. Sinceramente, eu acho assim que o Dracena, o problema é a idade, né? Se ele tivesse um pouco mais novo, eu acho que seria ele o outro zagueiro, né? Mas eu acho que o Dracena é o melhor de todos, né? Mas é que, pô, o cara não é infinito, né? Sim, não tem mais como ele aguentar, né? Tantos jogos e tudo mais. Eu não sei, eu ficaria com o Luan mesmo, que eu acho que foi a dupla que o Felipão tentou formar no passado. Faria Luan e Gustavo Gomes. Não vai dar chance pro Juninho mesmo? Ah, não. O Juninho ele saiu muito mal do Palmeiras, né? Ele não, pelo que eu vi dos jogos do Atlético Mineiro, ele também não correspondeu. Eu acho que é um cara que vai ter que se provar aí. Pelo que o Felipão falou, ele tá fazendo ótimos treinos, né? Vamos ver. Mas treino como diria o poeta lá, né? Jogo é jogo, treino é treino e jogo treino é jogo treino. Juninho e Leandro Almeida, minha zaga, já pensou? Ixi, esse aí é do terror, velho. A Residência Rio, terceira temporada. Bom, minha dupla de zaga é Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é aí, rapaz. Eu vou de Antônio Carlos. Eu vou de Antônio Carlos pelo seguinte motivo. Ele teve uma boa... No ano passado ele teve bons momentos. O que pesa pra ele, no meu ponto de vista, é quando ele falhava em momentos cruciais, igual contra o América Mineiro, que ele foi tentar brincar lá na lateral. Brincar é o termo que eu tô utilizando, né? Contra o Corinthians na final, que ele também ficou louco lá, meio perdido lá, e o Matheus Vital lá acabou fazendo Sabaralhov lá. Então, mas tirando esses erros pontuais aí, que são ruins, né, obviamente, mas eu vejo ele numa evolução assim. Com o Gustavo Gomes eu vejo ele tentando ser um zagueiro mais um becão de fazenda. E tem um ponto assim no ataque que o Antônio Carlos, que ele tem muita impulsão. Eu acho que o Palmeiras ganha nisso, apesar dele não ter feito nenhum gol, mas no ano passado
Ele já fez, esse ano ele não fez ainda, mas esse ano ataque, não, ele já fez. No ataque eu vejo ele. Mas no ataque eu vejo ele com maior pulsão pelo jogo que o Palmeiras faz, às vezes. Ele pode até ser uma arma igual de ataque, igual era às vezes usado o Mina. Mas pela regularidade assim que ele tá mantendo, e isso até o Rodrigão comentou no episódio passado, que falou assim, tá fazendo bem o Gustavo Gomes pro Antônio Carlos. Acredito que ele poderá sim. Então isso pode ser importante, cara. Pode ser que realmente esses erros pontuais não aconteçam mais com o Antônio Carlos jogando ao lado do Gustavo Gomes. Agora, com todo respeito ao Antônio Carlos, eu tiro o Edu Dracena, que o Edu Dracena tem uma história linda, fora do comum aí. Mas Antônio Carlos, Luan, Juninho, Leandro Almeida, todos esses caras, velho. O Gustavo Gomes, às vezes eles, sozinho ali, parece que já dá conta de todos esses caras aí, velho. Assim, é incrível, meu. O Gustavo Gomes pegou, igual o Rodrigão falou mesmo, pegou a camisa, falou, daqui eu sou o zagueiro e ponto final. Tá jogando demais, vai fora do comum e preocupa mesmo se ele não renovar com o Palmeiras no restante do ano aí. Não, ele vai renovar. Tem renovação automática por quantidade de jogos. Ele é tranquilo, renova. Mais um ano pelo menos ele fica. Então essa que é a minha dupla de zaga, já falei demais. E finalizando na volância. Volante, enfim. Só um ou dois você vai pegar? Vai pegar o primeiro volante, o segundo volante? Bom, cara, pela formação que o Palmeiras joga, iria ser só um, né? O Palmeiras não tá só o cabeça mesmo, cabeça do cincão. Só o cincão. Só o, né? Beleza. Famoso cincão ou cabeça de bagre, como o pessoal falava antes. Nossa, Samuel, você é muito ofensivo, cara. Mas é o... Cabeça de área. Funcionar no cabeça de área. Cabeça de bagre é o cara que é ruim, cabeça de área. Antigamente o pessoal falava assim, né? Não, isso é coisa de Bragança. Que isso, meu. Então, o cabeça de área aí, então, né? Começa por você, Rodrigão. Nossa, é complicado. Pra mim fica entre Thiago Santos e Felipe Melo, né? Pela função que o Felipão gosta, né? Ele gosta de ter esse cara que protege o cão de guarda, né? Essa aí é positivo, o cão de guarda da zaga, né? Eu acho que eu vou ficar com o Felipe Melo porque ele dá uma opção, assim, na zaga, na parte defensiva ele dá umas porradas às vezes que não precisa, ele tem esse negócio de querer dar uma de xerife. Mas eu vi uma coisa nesses últimos jogos que eu acho que o próprio Felipão comentou na coletiva, que ele tá dando uma opção de saída, né? Ele abre ali pro lado, ele tem um passe longo legal, bem melhor que o Thiago Santos, que o Thiago Santos não gosta da bola, né? Ele gosta de roubar a bola e jogar para qualquer canto. Então eu vou ficar com o Felipe Melo. Eu sei que ele tem um monte de ponto negativo, ele chega atrasado e tal, mas eu ainda acho que ele tem que ser o titular. Você, Bruneira. Bom, o Felipe Melo, excelente jogador, né? Tecnicamente muito bom, sabe passar, tem um bom lançamento, é um jogador experiente, impõe respeito. Dito isso, eu escolho o Thiago Santos. Porque o cara, ele, sei lá, cara, ele é uma bomba, né, velho? Faz faltas às vezes desnecessárias, tudo bem que ele não tá sendo tão expulso, mas eu acho que aquele carrinho que ele deu, o Thiago Santos chegaria em pé, entendeu? Eu acho que é um jogador muito mais rápido para cobrir os espaços cara, o Palmeiras, tipo assim, um volante que sabe jogar não é essencial para a montagem de um time, né? Pelo menos não aqui no nível do futebol sul-americano. E o Palmeiras sempre teve o Galeano, né? O próprio título de 2016 que o segundo turno praticamente todo o Palmeiras jogou com o Thiago Santos, Moisés e Tietê e funcionava bem, entendeu? Eu acho que o Thiago Santos é um excelente marcador, assim, ele é muito rápido, ele dificilmente você vê ele dando carrinho, ele tá sempre em pé, porque ele chega rápido nas jogadas, entendeu? Faz falta também, bate também, porque é a função, né? A função também é matar a jogada. Mas pra mim ele é um muito melhor marcador e eu acho que pra sair de bola você joga com os laterais, cara, joga com o segundo volante, mesmo que ele não tenha um passe tão bom, sabe? Há opções. Alguém comentou aqui, foi o Rodrigão, Mancuso, Pierre, foi você, Rodrigão? Foi.
Ó, se tivesse o Pierre, ele seria titular, velho. Pra mim. Aquele Pierre da época, sim. Sim, e o estilo do Pierre eu acho que é parecido com o do Thiago Santos, né? Um jogador mordedor ali. O Pierre também não tinha um excelente passe. Se tiver algum vovô palmeirense ouvindo, ele vai falar que o Tutu jogaria fácil nesse time aí também. Aí se começar a voltar pro passado... Exatamente. Mas o que eu digo é porque eu acho que é semelhante às características do Pierre e do Thiago Santos. Bom, eu... Jogadores do mesmo estilo. Eu tenho que decidir aqui, né? Assim, obviamente que eu tô pensando na montagem do time em si só. Claro que como técnico, né, acarretaria em vários problemas, talvez tirar o Felipe Melo do time de titular. Talvez se eu fosse técnico eu pesaria outras coisas, mas assim, se eu for escolhendo para o ímpar, eu escolho o Thiago Santos, entendeu? Uma das primeiras coisas que acontecer é o áudio no WhatsApp, né? Pois é, o cara... ele tá calmo agora, melhorou muito, pô, o jeito que ele tá aí, muito... Acho que ainda, assim, ele tá bem melhor, vai fazer bem pro Palmeiras e tal, mas a questão, assim, entre um ou outro pra um jogo de semifinal, final de Libertadores, vamos supor, você tem que escolher um. Eu escolheria o Thiago Santos, entendeu? Eu escolheria o Thiago Santos. Bom, foi legal esse exemplo aí, numa final de Libertadores, quem que você escolheria? Eu vou eu vou de Felipe Melo. Quase. Quase que eu falei Thiago Santos, porque eu tô em dúvida. Tem que você falar Felipe Santos ou Thiago Melo. Mas eu vou de Felipe Melo. Eu acredito que é o seguinte, que pesa muito o fato do Thiago Santos errar muitos passes. Igual o Thiago Santos igual o Felipão comentou, pra roubar a bola, é um cara fora de série, meu. Mas assim, quando a bola tá no pé dele, meu pai, sofre. Às vezes ele até acerta um lance ou outro, mas literalmente ele precisa de um cara ali apoiado. E isso no futebol atual, meu, que os espaços estão reduzidos, que a galera só tá pensando já vem pro jogo só pensando em marcar. Meu, se você tem um jogador que não consegue dar um passe, um lançamento, fazer uma profundidade, isso pesa muito no jogo, entendeu? E o Felipe Melo, por mais que ele tenha vários pontos contras, igual ele é louco, ele às vezes é lento em alguns pontos, ele às vezes dá uns carrinhos desnecessários, mas nessa questão aí, ele é, pra mim, muito melhor do que muito melhor até pode ser um ofensivo, né? Mas ele é melhor do que o Thiago Santos. E no futebol do Palmeiras, assim, que apresenta, precisa de um cara pra fazer isso. Porque às vezes os dois meias ali, pode ser o BH, ou o Moisés, ou o Lucas Lima, ou o Gustavo Scarpa, enfim. Eles ficam muito presos à marcação. E se não tem esse cara vindo de trás, fazendo a bola rodar, o que acontece? Aparece o zagueiro, aí a bola fica com o zagueiro, é o zagueiro que tem que fazer isso acontecer. Que aí o zagueiro, que já não é o papel, assim, ele tem que saber tocar uma bola, mas não é o papel do zagueiro fazer uma armação. Então eu vou de Felipe Melo, mas o Thiago Santos tem o meu enorme respeito, é um jogadorzaço, cara de personalidade também, não foge da encrenca não, isso eu fico feliz de ter o Thiago Santos no time. Talvez pro jeito que o Palmeiras esteja jogando hoje, o Thiago Santos não se encaixaria tão bem. Teria que mudar um pouco a característica, né? Se o Thiago Santos jogasse, talvez os laterais teriam que afundar um pouco para fazer abrir o campo, né? E voltar mais gente de dentro para fazer a saída de bola. Aí teria que ajustar o time de acordo com as características dos jogadores, mas eu acho ainda ele um jogador mais seguro defensivamente. Não, legal. Aqui é pra comentar mesmo, democracia. Mas sempre tem um ponto final, né? Vamos fazer agora qual que foi os votos e a escalação do time. Começando pelo goleiro. Pelo goleiro, 2 votos pro Everton e 1 pro Fernando Praz. Então ficou o Everton. Lateral direito, Marcos Rocha foi o cara, 3 votos. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz. Na zaga, teve aí um confronto entre Luan e Antônio Carlos, mas foram 2 votos para Antônio Carlos, 1 para o Luan e o outro, Gustavo Gomes. E na volância, como volante,
o Felipe Melo com 2 votos, o Thiago Santos com 1. Então, ficou o Felipe Melo. Não teve nada muito... É o time que o Felipão tá escalando. Acho que só o Antônio Carlos, né? O Antônio Carlos normalmente joga com o Dracena e o Luan com o Gustavo Gomes antes da lesão, né? Tirando isso, não tem muita diferença, não. Realmente é o time que vem jogando. Vamos ver se a gente erra também. Vai com o Antônio Carlos aí contra o São Lourenço aí, já dá uma espanada aí, a gente já fica meio nervoso aí. Próprio time, sai fora, mano. Aqui é podcast do Palmeiras, não é podcast do Mesa Redonda. Galera, para finalizar esse bloco, eu aproveitei e entrei no site do palmeiras.com.br/futebol/emprestado só para dar uma olhada em quem que o Palmeiras emprestou. Isso aqui é o site oficial do Palmeiras. Ó, eu vou dar uma passadinha rapidão porque a gente já estourou esse bloco aqui, tá com mais de 30 minutos já. Goleiros. Tem um Anderson, não conheço, que está emprestado de Santa Cruz, Wagner, que está no Novo Horizontino, e o Vinícius, que eu falei, o Vinícius Silvestre, do CRB. Um desses 3 aí, teria alguma chance? Não. O Wagner dá até náusea, você falar o nome dele. Zagueiros. Emerson Santos, que está no Internacional. Leandro Almeida, que o Brunão adora, que está no Paraná. Joga muito. Joga muito, Datan, tá no Grasshopper da Suíça, Pedrão, também da base, né, tá no América Mineiro, e Thiago Martins. Algum desses teria alguma chance, ou no time titular, ou para ser utilizado no Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim, Thiago Martins eu acho um bom zagueiro. Thiago Martins, você? Isso. Rodrigão? Eu acho que é a mesma coisa, você falou tanto nome aí, cara, que eu nem lembro mais o primeiro. Mas o Thiago Martins eu acho que jogou mais no Palmeiras, né? O Natan, coitado, só fez jogou naquele time horrível de 2014 e nunca mais teve chance, então não faço nem ideia como é que ele tá. Ó, você esqueceu do primeiro? O primeiro é o Emerson Santos, que veio do Botafogo. Ele também não jogou bem no Palmeiras, acho que jogou mais de lateral esquerdo que zagueiro, né? Quando precisou colocar um lateral lá, porque não tinha nenhum. Falando nisso, o Palmeiras não contratou um cara do Botafogo aí? O volante, nossa, né? O Matheus. É verdade, tinha até esquecido é o Pato. Como eu contratou, matou e enterrou esse cara. Talvez ele jogue nesse último jogo do Paulista, porque acho que o Thiago Santos vai pra zaga, talvez ele faça o Felipe Melo descansar e coloque esse cara aí. Tem que ver se tá inscrito, né? É verdade. Paulista... eu não sei, acho que ele é primeiro volante, não sei, ele tá com a camisa 4. E nas laterais tem o Lucas Taylor, que está emprestado para o time chamado Lviv da Ucrânia, e o Matheus Rocha, que está no Vitória da Bahia. Teria alguma chance? Não, nenhuma. Nenhuma? Agora indo pro meio de campo. Alione, que está no Rosário Central. Daniel, volante. Daniel, do Rio Claro. Matheus Salles, que está no Novo Horizontino. Robinho vai vir, mas já vai embora, que está no Cruzeiro. E o Vitinho, que está no São Caetano. Teria alguma chance de ser aproveitado no ano? No Palmeiras? Não. Depende, sim. Dá pra pôr centroavante? Não dá. Centroavante. Matheus Salles? Né? Da Copa do Brasil, que ele marcou o Lucas Lima muito bem, né? Não sei por que ele não ficou. É esse Matheus, né? Isso mesmo. Então, ele fez uma partidaça, né? Mas depois não teve mais chance, não entendi por quê. Mas não sei como é que tá agora, né? Às vezes o cara teve o jogo da vida dele, né? Pra fechar, já foge daquela alçada inicial do bloco já. De atacantes, tem o Arthur, o Arthurzinho, que tá emprestado pro Bahia, o Eric, né, que tá no Botafogo, o Gabriel Leite, da mesma base quando veio o Gabriel Jesus, que tá no Red Bull, o Cauê, um atacante que tá no Lviv da Ucrânia, o Papagaio, no Atlético Mineiro, e o Ian, que é um garoto também, que está no Estoril de Portugal. Algum desses jogadores, se você fosse treinador, você falaria assim, ó, traz ele de volta que eu vou aproveitar ele no Campeonato Brasileiro? Papagaio, Rodrigão? Acho que o Papagaio, mano, e o Eric, eu não sei o que tá acontecendo mais.
Papagaio por falta de opção, né, cara? Porque, assim, qualquer um, como eu falei já, qualquer um melhor que o Borja, né, cara? Então, presta o Borja pro Atlético Mineiro lá e traz o Papagaio. Ah, legal. Bom, então vamos encerrar esse bloco aí para ir pro próximo. Então é isso aí, galera. Vamos para o terceiro bloco aí e último do programa. O Palmeiras fez recentemente uma alternância aí de capitães, né? No ano passado estava fixo o Bruno Henrique e esse ano o Rodrigão até apontou falando, você sabe por que o Gustavo Gomes foi capitão contra o Melgar? E nesse final de semana o Felipe Melo foi capitão contra o São Paulo. Nesse final de semana o Bruno Henrique não jogou como titular, mas no jogo passado, se não me engano, ele jogou contra o Melgar. O que vocês acham a respeito disso? Vocês concordam com essa questão de alternância de capitães? Para vocês o ideal é ter um capitão mesmo? E se isso no futebol atual realmente faz a diferença ou não? O que você considera aí? Começando por você, Rodrigão. Eu acho que é uma função assim que é bom ser fixa. Eu não vejo motivo para fazer rodízio do capitão. Eu acho que você escolhe um capitão pro time, é esse cara que vai ser. O que você pode fazer que vem muito da Europa isso é já decidir quem é o segundo, o terceiro e até o quinto, sei lá. Mas eu acho que é bom você ter o capitão do time. Eu, assim, como função dentro de campo, eu nunca joguei bola profissionalmente. Não sei se isso influencia tanto. Mas pelo que eu vejo, assim, como leigo, é que o bom do capitão é que ele tem uma liderança já no time que a abraçadeira dá, né? Além disso, tem aquela coisa que eu não sei se vale tanto assim, mas de poder conversar com o árbitro, vamos dizer assim, de uma maneira mais direta, né? Você ter esse acesso mais fácil, talvez. Mas eu acho que rodízio é uma coisa, eu não vou usar o termo, né? Mas eu acho que é uma frescura. Certo. E você, Brunão? Esse negócio de rodízio aí tá meio na moda, mas é porque aqui a gente não tem aquele jogador que cria raiz, né, no clube. Normalmente os clubes trocam muitos jogadores e vai rodando muito a braçadeira. Que nem o Rodrigo comentou, na Europa já é definido e acho que até tem um status maior. Aquele jogador que tá há 10 anos no clube, o cara é o capitão, entendeu? Aqui o máximo que poderia ser seria o Dudu, seria o capitão porque tá há mais tempo no clube, talvez. Mas a gente não tem esse costume, né? Então acaba rodando aí, eu não vejo bem como nada, nem ruim nem bom. Mas eu deixaria a faixa de capitão com o meu jogador de confiança e ele seria o capitão. Eu não ficaria rodando, não. Você comentou do Dudu. O Cuca, quando ele chegou em 2016, ele teve lá um imbróglio com o Dudu. E no Campeonato Brasileiro ele falou, toma aí, Dudu. Puxa a responsabilidade. Isso fez grande diferença no decorrer do ano. No ano passado também, não aconteceu essas discussões, mas o Felipão escolheu o Bruno Henrique. Falou, Bruno Henrique, pelo momento tal, você será o capitão. Nós não jogamos bola lá, nós não até o momento a gente, né, não virou jogador, então a gente não estava lá a gente não está, né, nesse âmbito aí lá dentro, etc. Tal. Mas falando assim de maneira genérica, vocês acreditam que a escolha do capitão é como se fosse um líder de uma empresa escolhendo o seu xodó assim, falando, eu acho que esse cara aqui que pode puxar. Ou às vezes não. Às vezes é um líder de empresa que fala assim, esse cara aqui tem uma personalidade forte, então eu acho que ele é melhor para lidar com isso. Ou pode também ser uma questão assim de habilidade. Fala assim, não, esse é o melhor jogador, ou esse é o melhor tecnicamente no trabalho, então eu vou dar a faixa para ele. Vocês acham que pode acontecer todas essas referências? Sim, eu acho que pode ser qualquer um dessas opções que você deu. Pode ser o que o Bruno falou, é o cara que tem mais tempo, tem mais antiguidade no time. Tem time europeu que o primeiro capitão é reserva. Quando vai erguer a taça lá, o cara só levanta do banco para erguer a taça e ergue com o segundo capitão, sei lá. Então acho que depende muito. O Neymar foi pela parte técnica, tem jogador que é porque o cara é raçudo, tem jogador porque, sei lá, o técnico vê nele como um representante dele dentro do campo, então é uma pessoa que pensa parecido. Acho que é muito do conceito do treinador mesmo.
assim, como efeito prático, vai depender do jogador. O Dudu foi bom porque eu acho que ele viu que ele tinha mais responsabilidade, talvez. Eu acho que tem outros jogadores que é como se só tivesse uma faixa, uma coisa a mais no uniforme. A questão do Dudu, eu acho que a faixa foi só uma simbolização. Eu acho que o que fez o Dudu mudar a chavinha foi a conversa que o Cuca deve ter tido com o Dudu. Eu não acredito que o Cuca chegou, toma a faixa, o Dudu, opa, peraí, agora deixa eu mudar, entendeu? A faixa foi só, tipo, uma coisa para representar aquilo, né? Só uma coisa simbólica. O que mudou mesmo o comportamento do Dudu foi a conversa. O chama pro canto aqui e fala, ó, tem que mudar, cara, não é esse comportamento, tem que ser, entendeu? E vocês comentaram sobre a Europa. Eu tava imaginando aqui, por exemplo, o Milan. Aquele Milan da fase de ouro lá, que tinha Nesta na zaga, Gattuso. E o Gattuso era o capitão naquele período. Me corrija se eu estiver errado. Não, era o Maldini. Olha só. Olha que legal. Porque eu pensei que era o Gattuso. Então, olha, era o Maldini. É que o Maldini aposentou antes, né? Depois acho que foi pra Gattuso, Pirlo, sei lá pra quem foi. O Maldini tem número aposentado lá. Sim, o Maldini, enquanto ele jogava, ele era o capitão master, só né? O dele pode usar, o número 3, tem uma história lá. Mas lá era assim, primeiro capitão Maldini, segundo o Gattuso, terceiro, acho que, sei lá, o Ambrosini. Por sinal, você vê um jogador que a gente tem que falar muito. Mas eles têm muito isso, de tipo, o cara que tem a identificação com o time, né? Talvez se você fosse pensar com essa cabeça no Palmeiras, o capitão tinha que ser o Praz, né? Mesmo estando no banco, e daí o segundo capitão usasse a faixa, mas o capitão mesmo seria o Praz. E será que pode criar assim, uma briguinha de ego com relação à faixa de capitão dentro de um time? Eu acho que se criar é uma bobagem dos jogadores, porque a não ser que tenha um prêmio de dinheiro, que daí também ia ser ridículo, né? O cara ficar brigando por causa disso, dentro do salário que eles ganham. Eu acho que é uma coisa de moleque, né? Os caras que ficam brigando por causa disso. Certo. Pode, porque pessoas são vaidosas, né? Pode acontecer, mas não se deve acontecer num time profissional grande, né? Mas não é nada impossível. E pra você, Brunão, quem seria o capitão do Palmeiras hoje, baseado numa escalação que você imaginaria em campo? Se fosse com o meu time, seria o Fernando Praz o capitão, porque ele seria o goleiro, mas dos que estão jogando, o capitão pode ser. O Gustavo Gomes, eu acho que está em boas mãos por ser ter uma postura, uma regularidade, ter o respeito do time. Mas eu acho que isso é menos importante. O Dudu também seria um bom capitão, pela identificação que ele já tem com o clube, pelo tempo de casa. Então, provavelmente eu escolheria Praz, Dudu e Gustavo Gomes, algum desses. E você, Rodrigão? Se não tivesse... Essa cultura não é muito comum aqui no Brasil, mas eu acharia que mesmo não sendo titular deveria ser o Praz. Mas se for levar mais culturalmente do Brasil, assim, eu acho que o Dudu. Eu gostei dele como capitão. Acho que, como o Bruno não falou, só foi simbólico, né? Mas eu acho que é um simbolismo que é legal de deixar com ele, sabe? Tipo, depois que ele virou capitão, ele virou o Dudu que decide jogos e não dá chilique. Sim. Ele decidiu os jogos antes, entendeu? Ele jogou com o Santos na final lá, ele jogou muito bem e tal. Mas eu acho que é um símbolo legal. Eu acho que ele é um cara que consegue ser um líder. Sim, pela identificação também, identificação do clube, já passou altos e baixos, teve aquela história de vai embora, mas não fica, aí já fez as pazes, tudo que já passou no Palmeiras. Acho que ele tem uma história legal e eu creio que o grupo do Palmeiras respeite ele também como capitão, respeitaria. Mas se for o Bruno Henrique também, tudo bem, é o que a gente fala, é um simbolismo, né? Tem que ser alguém só que as pessoas do grupo gostam, né? Porque normalmente o capitão é o cara que puxa nossa, tá do céu, puxa o cacete botão, essas coisas, né? Então, se for um cara que ninguém gosta, vai ficar meio estranho, né? Então, no mínimo isso, né? Um cara que seja um líder do grupo, né? E tudo isso que você comentou sobre o Dudu, será que poderia acontecer também com o Felipe Melo? Dele ficar menos louco durante as partidas? Acho que não. O Felipe Melo eu não sei como é que os antigos falaram, cavalo velho não muda, né, cara? Eu acho que é o estilo dele e vai ser assim até ele se aposentar, e se ele virar técnico, comentarista, ele vai continuar sendo assim, que é a personalidade do cara, mano.
Ele melhorou bastante já, né? Eu acho que mais do que isso é esperar demais, né? Mais do que ele já melhorou, eu acho que é difícil. Do ponto que ele tá, o melhor dele. Bom, nós temos 17 anos, somos novos ainda, mas vou tentar fazer algumas perguntas para relembrar alguns momentos, para a gente ver assim o quanto é identificado um capitão num time. Palmeiras de 94. Lembra quem era o capitão? 94? Antônio Carlos? O Zago. Não sei, você não sabe também? Não, tô jogando no ar. Será que era o Zago? É porque tem tanto jogador emblemático, na minha cabeça veio o Sérgio Sampaio, mas ele era um pouco novo ainda na época, né? Eu não tenho certeza, pode ser o Zinho ou o Mazinho. O Evair acho que nessa época ainda não era, mas tinha tantos jogadores emblemáticos e de longe assim é difícil lembrar quem era o capitão. Tá. Palmeiras de 99, Taça Libertadores. Quem que era o capitão? Aí, se eu não me engano, era o Evair ou o Sérgio Sampaio. Evair entrou no decorrer do jogo, na final do Sportivo Cali. Então, eu imaginei o Evair, mas como ele era reserva, eu acho que eu sou do César Sampaio, capitão. Mas eu acho que você acertou os dois. Eu acho que você acertou do César Sampaio que entrou no jogo e do Evair que depois entrou no decorrer do jogo e o César Sampaio saiu. Eu acho que você acertou essa aí, depois eu vou dar uma conferida. Rodrigão, você apostaria nessa também? Achei que era o Zinho. O Zinho? Depois vamos conferir. Depois a gente vai passar a resposta no próximo programa. Fiquei atento, ver esse mesmo canal e nessa mesma hora. Nessa mesma hora. Palmeiras da Série B. A primeira lá, 2003. Quem que era o capitão? Marcos não jogou. Eu não acompanhei muito essa Série B, cara. Não, desculpa, Rodrigão. O Marcos jogou sim, desculpa. Ele machucava, ele tava cagado ainda, as dores dele lá, mas entrava o Sérgio, acho que era o Sérgio, por sinal. Era o Hulk da arquibancada. Era o Hulk. Mas o Marcão é uma boa dica. Uma boa sugestão. Eu acredito que era o Marcão mesmo. Tinha o Marcinho, né, como volante também, né, que às vezes... Não sei se o Marcinho... Não, acho que não, né, cara. Marcinho ou Daniel, zagueiro. Acho que não. Palmeiras que perdeu o Campeonato Brasileiro pro Flamengo. Capitão. 2008, 2009, né? Essa é uma boa, hein? Quem era o capitão? O goleiro não era o Marcos, era? Em 2009? Não, acho que já era o Cavalieri. Era o Cavalieri. Foi o ano que o Cavalieri foi bem. O capitão daquele time, eu chutaria o Pierre, talvez? Eu também. Eu chutaria o Pierre. Eu não tenho certeza quem que era o capitão. Tinha o Edmilson na zaga, né? Também. O Edmilson, eu não lembro se ele era o capitão, mas ele fez jogos como capitão. Eu lembro que ele chegou a jogar algumas partidas como capitão, sim. Mas eu não lembro se ele era o capitão fixo, assim, todo o jogo. Certo. Nossa, se a gente estiver falando merda, os caras vão zoar muito a gente. De cabeça não é fácil lembrar, né? Em 2002, Copa do Brasil. 2012, Copa do Brasil, Palmeiras campeão. Quem que era o capitão? Aí é Marcos Assunção, mais recente, né? A gente lembra da imagem de Rio na taça. Aí é mais fácil lembrar. Mais fácil. Oi? Que bengala, né? Só fala que parece. Para fechar, título da Copa do Brasil de 2015. Quem que era o capitão? O Praz. Foi o Praz, não é? Praz? Fernando Praz, né? Legal, mas para você ver onde que eu quero chegar, né, com essas perguntas. A gente sempre agora eu quero saber, né? A gente pega a referência daquele time, daquele período, que tinha uma personalidade, ou que se aparecia muito, e joga ele como capitão, né? Se vocês repararem bem. Por exemplo, o Marcão. São lideranças, né?
São lideranças que mesmo às vezes o cara nem sendo o capitão do time, acaba se tornando assim, eu acho que é ele por causa disso. Que a gente, né, que vocês explicaram no início do bloco, falando, eu acredito que pode ser isso, aquilo lá. Mas quando a gente começa a viajar no tempo, a gente começa a dar até algumas sugestões, né, falando, eu acredito que seja isso. O Pierre mesmo, eu até fiquei curioso agora para dar uma olhada se o Pierre era realmente o capitão daquele período lá de 2008 e 2009, porque dentro de campo, ele tinha uma grande personalidade, né? Um cara que marcou bastante com a gente. Um jogador que eu ia falar também num determinado período, eu ia falar o Magrão. O Magrão, por exemplo, foi um capitão, né? Num determinado período no Palmeiras. Acabou não ganhando título, etc e tal. Mas é curioso isso, porque às vezes passaram grandes jogadores, mas não tiveram essa mesma imagem. Não deixa de ter a sua história, etc tal, mas acabam tendo esse acréscimo aí com relação a ser capitão ou não. É legal, uma discussão legal, cara. Foi curioso. Vocês têm um ponto a mais para comentar sobre isso? Só normalmente, principalmente quando é mais distante assim, né, você pega 93, 94, você vai pegar os jogadores que tiveram as carreiras mais emblemáticas, né? Mas é difícil lembrar que naquela época já tinha uma certa experiência, uma certa liderança, né? Porque assim, se você buscar pela memória, foram todos grandes jogadores e grandes líderes até, muitos deles. Só que na época, quem que era o líder, já era um líder pronto, né, do time em 93, 94. Isso aí é muito difícil lembrar, né? De longe, assim. Com certeza. Mas valeu, sim. Valeu fazer o cérebro funcionar aqui. Deu uma fritada boa, mas foi interessante, não. Bom, galera, estamos encerrando aí nosso programa, aí, o segundo episódio. Novamente aí, tem algum ponto que vocês queiram comentar aí nesse final de programa? Rodrigão? Tô de boa, Samuel. Obrigado, foi legal de novo. Estamos aí pro próximo. Bruneira? Não, só vai ser uma semana meio chatinha, né? Acho que vai ser uns jogos meio ruinzinhos aí. Ponte Preta com o time reserva. Contra o Novo Horizontino já também vai ser mata-mata, mas não acredito que vai ser coisa difícil. Acho que o Palmeiras vai jogar naquele modo meio lento. Então, jogo bom agora mesmo, só dia 2. Até lá vamos conversando aí e vendo o que acontece. Legal. Bom, para encerrar, eu queria agradecer novamente a participação de vocês. É um projeto que eu estou levando muito pelo coração e espero cada vez mais melhorar assim, e ajudar também na evolução do programa. Eu espero que você que esteja ouvindo esteja curtindo. Pode ser que às vezes a gente faça, dê alguns rodeios ou faça algum comentário que possa parecer estranho para alguns ou alguns ficarem chateados, mas isso não é a nossa intenção, né? Nossa intenção é realmente fazer um programa extrovertido, passar um conteúdo relevante e passar também nosso ponto de vista como torcedor palmeirense. Nós amamos o Palmeiras, gostamos de falar sobre o Palmeiras, e nossa intenção é cada vez mais levar para você aí um conteúdo legal, dinâmico e divertido. De coração mesmo, muito obrigado, Rodrigão, Brunão. Estamos encerrando aí. Galera que nos ouviu, muito obrigado. Fiquem na paz, fiquem com Deus aí. Sucesso para todos. Valeu, galera. Solta o hino, Samuel. Falou. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando
sujo alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro.